Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos resolver as atividades de física do segundo ano. As atividades do plano de estudo doutorado, o volume 4, o novo volume, meus queridos alunos, tudo bem? Então, vamos resolver a semana 1 do volume 4 do segundo ano. A primeira atividade. Uma onda periódica cujo comprimento de onda é igual a 16 centímetros propaga-se em uma corda com velocidade igual a 200 metros por segundo. A frequência dessa onda é. O exercício trouxe algumas alternativas. Então, vamos calcular a frequência dessa onda através da relação entre o comprimento de onda e a velocidade produzida por essa corda. Então, dados, o comprimento de onda é igual a 16 centímetros, que é igual a 0,16 metros. Como a velocidade, que é 200 metros por segundo, ela está em metros, o comprimento de onda também vamos transformar em metros. Então, vamos pegar 16 dividir por 100, que dá 0,16 metros. E através da relação entre comprimento e velocidade, podemos calcular a frequência. Analisando a figura anterior, temos a crista e o vale de uma onda. A crista é o ponto mais alto e o vale é o ponto mais baixo. O comprimento de onda é a distância entre dois pontos no qual ocorre repetição. Então, se a onda começa aqui, ela vai para o ponto mais alto, tem uma oscilação. Ela vai para o ponto mais alto, depois ela vai para o ponto mais baixo e chega aqui no ponto médio. E aqui ocorre uma nova repetição. Então, a distância entre esses dois pontos no qual começa uma repetição é chamada de comprimento de onda. Esse valor é igual a 0,16 metros. Beleza? Resposta. A frequência da onda ela pode ser calculada através da seguinte fórmula. Temos que o comprimento é igual a velocidade dividido pela frequência, onde lambda é o comprimento de onda, f é a frequência e v é a velocidade de propagação dessa onda. Então, temos que comprimento igual a velocidade dividido pela frequência. Como o exercício ele está pedindo a frequência, passamos esse valor multiplicando o comprimento, depois passamos o comprimento dividindo e obtemos a fórmula para calcular a frequência. A frequência é a velocidade dividido pelo comprimento. Substituindo os valores, que a velocidade é 200 metros por segundo e o comprimento é 0,16, então frequência igual a 200 dividido por 0,16. Dividindo esse valor, resolvendo esse valor, que é 200 dividido por 0,16, achamos que a frequência é igual a 1250 Hz. Então, alternativa correta, letra E. O exercício número 2. O exercício número 2 é o exercício do Enem de 2016. Traz um padrão dos batimentos cardíacos de uma pessoa. A análise de um eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame utilizado para avaliar o estado do coração de um paciente. Trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. Então, aqui é gerada uma tensão que é dada em milivolts e aqui temos os batimentos cardíacos de uma pessoa. Podemos observar que o ponto mais alto é o ponto onde ocorre uma certa repetição, é o ponto onde tem tum, tum, é o ponto com máxima tensão. Então, a figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado, não fumante, em um ambiente com temperatura agradável. Então, nessas condições e considerando normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto, com base nesse eletrocardiograma apresentado, identifique-se que a frequência cardíaca do paciente é. Então, aqui temos uma tensão dada no eixo Y e o tempo dado no eixo X. Então, primeiro a gente tem que calcular a frequência. Porém, podemos observar que o ponto mais alto, o pico, é onde ocorre o batimento com maior frequência. Então, aqui temos uma repetição. Aqui temos um ponto mais alto entre 1,2 segundos, depois passa para 3, depois passa para 4,8. Aqui nós temos um esboço do eletrocardiograma. Temos 3 picos durante 6 segundos. Então aqui tem uma repetição. Podemos observar que o primeiro batimento, que tem um pico mais alto, ele está 1,2, depois ele passa
para 3, depois para 4,8. Então tem uma certa repetição, um certo período que um pico acontece. Então o que é o período? O período é o tempo onde ocorre uma repetição. Então se nós temos um pico 1,2, depois no ponto 3 tem um outro pico. Então o período é o tempo entre essas duas repetições. Assim, vamos calcular o período do ritmo cardíaco. A cada 1 segundo tem 5 quadrados. Vamos analisar? Então, se eu for do 2 ao 3, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Então, como aqui temos 1 segundo e 5 quadrados, dividindo 1 por 5, achamos que cada quadrado indica 0,2 segundos. Vamos analisar o tempo entre um pico e outro, que é o nosso período. Como aqui temos 9 quadrados, vamos analisar esse pico no 1,2 segundos até o 3. Então aqui nós temos uma repetição. Como aqui, vamos contar os quadrados. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Como cada quadrado indica 0,2 segundos, pegando 9 e multiplicando por 0,2, achamos que o período onde ocorre a repetição de um pico para o outro é igual a 1,8 segundos. Então, esse período de um pico até o outro é igual a 1,8 segundos. Então, a cada 1,8 segundos tem um batimento cardíaco. Beleza? Então, a frequência ela pode ser dada pela... A frequência F é o inverso do período. O que é a frequência? Frequência é o número de repetições em um certo intervalo de tempo. Então, a frequência é o inverso do período. O período é 1,8. Então, a frequência é igual a 1 dividido por 1,8. A frequência vai ser igual a 0,56 batimentos por segundo. Como o exercício ele quer batimentos por minutos, vamos multiplicar esse valor por 60 segundos. Assim, vamos achar a frequência cardíaca dos batimentos por minuto. Então, a frequência de batimento em 1 minuto é, lembrando que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, pegando esse valor de 0,56 batimentos por segundo e multiplicando por 60, achamos que o batimento cardíaco, o ritmo cardíaco dessa pessoa, ele vai ter praticamente entre 33 e 34 batimentos que ele vai completar nesse minuto. Porém, esse valor está bem abaixo do normal, do padrão. Como ele tem 33,6, a frequência de batimentos dele é 33,6 batimentos por minuto, o exercício ele fala que o ritmo normal do batimento cardíaco está entre 60 e 100 batimentos por minuto. Então, o exercício, a resposta correta, a frequência de batimento cardíaco dessa pessoa ela está abaixo do valor ideal, que está entre 60 e 100. Como o exercício deu 33,6 batimentos por minuto, que é o ritmo cardíaco dessa pessoa, ele está abaixo do valor ideal. Beleza, meus amigos? Muito obrigado e até a próxima!